Bom, pessoal, vamos lá. Agora nós vamos corrigir a prova aplicada pela Banca IASE da Secretaria de Saúde do DF, aplicada agora dia 7. Meu nome é Marcondes, eu sou professor de Legislação do SUS e no dia 30 do mês passado, o Alomóvel junto com o Super Aula me convidaram para dar super dicas, de SUS, questões que poderiam cair pela Banca IASE nesse concurso da Secretaria agora. Bom, gente, todas as dicas que eu trabalhei no dia 30, todas caíram no concurso da Secretaria de Saúde do DF, ok? Professor, agora é fácil falar, né? O concurso já passou, você está falando que deu? Não, isso eu posso provar. No dia 30 eu postei, num grupo que a gente fez no Facebook. Que grupo, professor? SUS em Exercícios Comentados, professor Marcondes Mendes. Lá eu postei os slides que nós trabalhamos no dia 30. Então, todas as questões que foram trabalhadas, tanto na prova de manhã quanto na prova da tarde, nós trabalhamos no dia 30 lá na Super Aula. Então vocês podem ver os slides lá, vocês podem entrar no grupo SUS em Exercícios Comentados, professor Marcondes Mendes, e você também pode mandar um e-mail aqui para o pessoal do Aula Móvel. Qual é o e-mail? contato@aulamóvel.com.br. O pessoal vai mandar para vocês os slides da Super Aula do dia 30 e também vai mandar para vocês esses slides que nós estamos trabalhando aqui, das questões do último concurso do dia 7 agora, ok? Então, gente, uma prova tranquila, dava para gabaritar a prova de SUS, ok? Foram 4 questões. Então vamos lá, gente. Para a primeira questão, uma questão polêmica. Não polêmica não, para mim tranquilo. Mas os alunos estão aí questionando, achando que essa questão caberia recurso. Vou ler para vocês, vou argumentar. A Banca IASE já abordou uma questão muito similar a essa aqui, praticamente idêntica. Vamos lá. A respeito da evolução, da organização e do estabelecimento do SUS no Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. A equidade é um dos princípios assegurados pelo sistema, em que as ações e os serviços devem ser oferecidos aos cidadãos, independentemente de nível de complexidade que cada caso requeira. Olha aqui para mim. Gente, o que é equidade? Equidade é um princípio do SUS que está implícito dentro da igualdade. Beleza, vamos lá, com calma. Igualdade é o quê? É assistência livre de preconceito. Então, todo mundo dentro do SUS eu tenho que tratar de forma igualitária. Então, o princípio do SUS é igualdade. Só que eu só vou atingir a igualdade, quando eu me utilizar de equidade. E o que é equidade? Antes de explicar, eu faço uma pergunta para os alunos. Gente, o SUS trata as pessoas de forma diferente? Os alunos sempre respondem, não, o SUS não trata as pessoas de forma diferente. Gente, o SUS trata sim as pessoas de forma diferente, de acordo com a sua vulnerabilidade, de acordo com a sua necessidade. Então, quanto mais necessitado for a pessoa, mais atenção essa pessoa terá, ok? Por exemplo, chegou uma pessoa no pronto-socorro. No pronto-socorro não tem aquela triagem, Vermelho, amarelo, verde. Então, quem passa na frente de todo mundo? Quem é privilegiado? Aquela pessoa que está mais necessitada. Então, ela passa na frente de todo mundo. E muitas vezes o paciente não entende. Ele fala assim, poxa, esse cara chegou agora, já passou na minha frente. Que princípio do SUS é esse? É o princípio da equidade. Tratar desigualmente os desiguais conforme sua necessidade. Então, o SUS privilegia alguém? Privilegia os grupos de maior vulnerabilidade. Então, para quê? Eu só vou atingir a igualdade quando eu me utilizar de equidade. E o que é equidade? Essa pessoa aqui, que está embaixo, que está mais necessitada, eu vou tratá-la melhor para atingir a igualdade. Então, só se atinge a igualdade quando se utiliza-se de equidade. E o que é equidade? Tratar essa pessoa aqui embaixo melhor para atingir a igualdade. Então, o SUS ele prioriza os grupos de maior vulnerabilidade. Vamos ler novamente a questão agora? A equidade é um dos princípios assegurados pelo sistema em que as ações e os serviços devem ser oferecidos aos cidadãos, independentemente de nível de complexidade que cada caso requeira. Olha só, os alunos estão questionando que esse princípio aí, gente, é o princípio da integralidade. Vamos agora para o princípio do SUS da integralidade. Nós trabalhamos lá no Super Aula. Olha só, o princípio da integralidade fala o quê? Que o paciente tem acesso a todos os níveis de complexidade do SUS de forma articulada e contínua. Nós temos atenção primária, secundária e terciária. Então, o paciente tem que ter acesso a todos os níveis de complexidade do SUS.
de forma articulada e contínua. Então o SUS tem que ver o paciente como um todo. Então isso significa o quê? Níveis de complexidade crescente. Então a integralidade, a outra questão que é do IADS abordava justamente isso. A integralidade deve levar em consideração a equidade. Então, nós temos atenção primária, secundária e terciária. Então, quando o paciente vai ter acesso à atenção primária, secundária e terciária, o que tem que prevalecer é a equidade. Então, quando esse paciente chega lá, ele tem que ser priorizado na frente de todo mundo. Então, o princípio da integralidade tem que levar em consideração a equidade. Então, essa questão está abordando esse mesmo conceito que foi abordado em outra questão da banca IADS. Então, não cabe recurso, essa é uma questão que está correta. A equidade está dentro também da integralidade. Então, a integralidade tem que levar em consideração a equidade. Então, quando o paciente for ter acesso ao nível primário, secundário e terciário, o que é isso? Isso é integralidade. Quando o paciente for ter acesso à atenção primária, secundária e terciária, tem que se levar em consideração a equidade. E o que é equidade? Priorizar a quem mais necessita. Então, vou ler mais uma vez. A equidade é um dos princípios assegurados pelo sistema em que as ações e os serviços devem ser oferecidos aos cidadãos, independentemente de nível de complexidade que cada caso requeira. O conceito da questão está aqui, em que cada caso requeira. Então, de acordo com a necessidade. Olha só, por que não são as outras questões? No dia da superaula eu abordei, gente, antes da criação do SUS, alguns serviços foram criados. Que serviços? O CONASP, por exemplo, o SUDS. Então, a IS foi o quê? O pré-SUDS. E o pré-SUDS foi o quê? Foi o SUDS. A 8ª Conferência de Saúde, então, eu abordei. Então, isso foi mais ou menos o quê? Do final da década de 70 para o início da década de 80. Então, as ações integradas de saúde, que foi o início da municipalização dos serviços, já dentro dos princípios da reforma sanitária brasileira, ela foi criada em 1938? Não, gente. No dia da superaula, eu falei para vocês. Só para confirmar, as ações integradas de saúde foi criada em 1983. Isso está no slide que nós utilizamos lá no superaula. Então, 1983. E a questão abordou o quê? 1938. Nem vou ler o resto, porque tem coisas mais erradas, ok? Então, letra B não é. Letra C. O Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, o SUDS, que foi o pré-SUS, ok? Já no modelo do futuro SUS, foi criado em 1940? Não, gente. O SUDS foi criado bem pertinho do SUS. O SUS não foi em 88? Então, o SUDS foi em quê? Em 87, ok? Resposta correta seria 87 e não, como abordou a questão, 1940? Nada a ver. Nessa época aqui, nós estávamos na época do IAPS. Nada a ver. Nós abordamos na superaula KPS, IAPS, INPS, INAMPS, ok? Então, letra C não existe. Letra D. O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento Básico, PIAS, abordamos também no superaula. Foi criado em 1936? Também não, gente. Foi criado em 1976, ok? Seria a resposta correta, ok? Muito simples mesmo. E a letra E, os princípios organizativos do SUS, né? Hierarquização, regionalização, correto? Dependem exclusivamente, muito simples a letra E, ok? Depende o quê? Jamais depende exclusivamente, ok? O quê? É uma atribuição de todos, não depende somente da União, depende de todos, porque o sistema ele é único. Então, gente, eu pesquisei uma fundamentação, né, teórica para a letra A. Pontes é um autor muito conceituado que fala sobre legislação do SUS. Vocês podem consultar a bibliografia. Ele fala o quê? A equidade é um dos princípios assegurados pelo sistema em que as ações e serviços devem ser oferecidos aos cidadãos, independentemente, né, de complexidade que cada caso requeira, independentemente da região em que o indivíduo tenha sua residência. Gente, está igualzinho a questão. Parece que a banca IADS tirou aqui do autor. Mais uma vez, a equidade é um dos princípios assegurados pelo sistema em que as ações e serviços devem ser oferecidos aos cidadãos, independentemente do nível de complexidade que cada caso requeira. Então, essa aqui, foi a questão cobrada. Está igualzinho ao autor. Vocês podem consultar a bibliografia. Gente, não cabe recurso, ok? O aluno quer entrar com recurso, ele pode entrar. De repente,
a banca pode querer mudar o gabarito, mas eu digo para os alunos que não cabe recurso aí, está igualzinho ao autor. A banca IADES já cobrou esse mesmo conceito, falando que a integralidade, que são os níveis de complexidade, a integralidade deve levar em consideração a equidade. E aqui está o mesmo conceito, ok? Então nós temos níveis de complexidade diferentes e esses níveis têm que levar em consideração quem? As pessoas que mais necessitam. E que princípio é esse? É a equidade. Então a integralidade tem que levar em consideração a equidade. São princípios harmônicos entre si, ok? Então, gente, essa questão aí, os alunos estão comentando muito no Facebook que não é letra A, que cabe recurso, beleza. Mas o professor entende, não só eu, outros professores também concordam que a letra A é a resposta correta, ok? Então, continuando, mas abordamos lá no Super Aula, eu expliquei para os alunos. Continuando, próxima questão, questão 14 aí, ó, vamos lá. Essa questão aqui, no Super Aula, eu falei sobre o Conselho de Saúde. Expliquei que o Conselho de Saúde, mostrei um slide, um mapa mental bem legal lá para os alunos, vocês podem pegar o slide, e expliquei que nós temos Conselho Nacional de Saúde, nós temos Conselho Estadual de Saúde e nós temos Conselho Municipal de Saúde, ok? Então nós temos várias instâncias de governo, gente, né? Então, o Conselho de Saúde, Nacional de Saúde, ele vai resolver o quê? Algo de âmbito nacional. Volta aqui para mim, olha só. Nós temos várias instâncias, né, de pactuação. Algo de âmbito nacional sempre vai resolver o quê? Coisas importantes. Foi quando eu falei do artigo 16, né? Então, o SUS, a União, o Ministério da Saúde, ele resolve o quê? Problemas importantes. Então, ele que vai formular a política nacional de saúde. Então, o Conselho Nacional de Saúde, ele vai o quê? Ele vai dar as diretrizes gerais para os conselhos de saúde. Quem criou a resolução 453, que está no edital de vocês, foi o Conselho Nacional de Saúde. Ok? Beleza. Os secretários de saúde, eles resolvem os problemas deles onde? Na CIT. Na Super Aula eu abordei isso. Então, o que é a CIT? Comissão Intergestora Tripartite. Quer dizer o quê? Que é uma reunião entre os representantes do Ministério da Saúde, os representantes de todos os secretários nacionais de saúde e os representantes dos secretários municipais de saúde de todo o Brasil. Então, CONAS, CONASESM e Ministério da Saúde. Então, na CIT são resolvidos o quê? As normas gerais. Então, nós temos, de âmbito nacional, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Comissão Intergestora Tripartite e Conferência Nacional de Saúde. Então, essas quatro instâncias que eu falei sempre vão resolver problemas de grande importância, ok? Essa questão aqui é uma questão que poderia ter gerado um pouquinho de dificuldade dos alunos, mas se você entender isso, que sempre a instância nacional vai resolver problemas importantes, você mataria a questão, ok? Vamos para a questão agora. O Conselho Nacional, aí se grifa, Conselho Nacional de Saúde, promoveu a atualização das diretrizes para atender as deliberações da primeira e 12ª Conferência Nacional de Saúde e as contidas nos relatórios das conferências temáticas. Assim, a capacitação de conselheiros de saúde está incorporada ao processo de educação permanente. Então, falou o quê? Que a capacitação de conselheiros de saúde está incorporada ao processo de educação permanente. De quem? Dos conselheiros. Acerca desse tema, assinala a alternativa que apresenta uma das iniciativas de formulação para o controle social. Então, falou de formulação para o controle social. Gente, algo importante. Letra A. Vamos lá, letra A. Certificar-se de que os conselheiros de saúde tenham passado por todas as etapas de formação. Olha só, o Conselho Nacional de Saúde, ele vai sair lá de cima, lá de Brasília, no caso aqui, né? Vai lá no Rio Grande do Norte avaliar se todos os conselheiros, né, tenham passado por todas as etapas de formação. Gente, isso é uma coisa muito importante? É até importante, mas nós temos 5.565 municípios. Eu quero saber como é que o Conselho de Saúde vai dar conta de atender tantos municípios. Então, essa não é uma atribuição do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional vai resolver um problema importante. Letra B. Incentivar a capacitação da comunidade, elegendo um representante comunitário. Gente, isso aqui não é uma atribuição. Na verdade, o representante comunitário, né, que vai participar do Conselho de Saúde, ele é indicado por uma entidade representativa. Olha aqui para mim. Olha só. Eu faço parte de um Conselho de Saúde, né, da Regional de Saúde que eu trabalho. Eu cheguei lá assim, eu quero participar do Conselho de Saúde. Não, gente.
eu tenho que representar um segmento. E eu sou indicado por uma entidade representativa. No caso, eu represento o segmento dos trabalhadores. Então, eu fui indicado pelo meu sindicato da minha categoria. Então, isso é uma atribuição do Conselho Nacional de Saúde? Providenciar as indicações? Não é, gente. Então, se eu quero participar do Conselho de Saúde, eu tenho que procurar a minha entidade que eu quero representar. Eu quero representar os usuários, então eu tenho que ter uma carta de alguma entidade de usuários. Por exemplo, Cooperativa dos Moradores de Samambaia. Então, essa cooperativa vai fazer um documento, indica o senhor José para ser conselheiro do Conselho de Saúde. Isso não é uma atribuição do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde resolve problemas de âmbito nacional, formulações de política, ok? Letra A não é, letra B não é. Letra C, vamos lá. Priorizar os conselheiros de saúde e outros sujeitos sociais, além de considerar um mundo de significação dos participantes. Então quer dizer o quê? Que tem que ter o máximo de pessoas diferentes participando, utilizando recursos voltados à reflexão, à crítica do conhecimento, às habilidades, às atitudes e aos hábitos, para que possam exercer a sua própria cidadania. Então olha só, essa questão aí está falando o quê? Que a política, a formulação, né, esse treinamento, essa educação permanente que tem que ter, ela tem que priorizar os conselheiros de saúde e outros sujeitos sociais, além de considerar um mundo de significação dos participantes, utilizando recursos voltados à reflexão, à crítica do conhecimento, às habilidades, às atitudes e aos hábitos, para que possam exercer a própria cidadania. Volta aqui para mim. Então, olha só, muitas pessoas vão participar do Conselho de Saúde e elas não sabem nada de SUS, não sabem nada de SUS. Então, o que acontece? Uma das atribuições é o quê? Formar, fazer uma educação permanente para que essas pessoas, tanto o segmento dos usuários, segmentos dos trabalhadores e os segmentos dos gestores e prestadores de serviços, eles tenham uma formação permanente e que eles possam o quê? Exercer a sua capacidade de cidadania. Então, para isso, o Conselho de Saúde pode fazer até convênio com universidades, questões que são cobradas em concurso. O Conselho de Saúde pode fazer um convênio com a universidade para a formação dos conselheiros de saúde? Sim. Geralmente, o segmento de usuários, eles não conhecem muito a legislação do SUS. Então, de certa forma, eles são desfavorecidos. Então, é uma atribuição do Conselho de Saúde proporcionar essa formação não só dos usuários, né, mas de todos os segmentos. Não adianta a pessoa querer participar do Conselho de Saúde se ela não domina, ela tem que dominar, ela tem que estudar. Então, é uma prioridade do Conselho Nacional de Saúde a formação permanente dos conselheiros de saúde e respeitando o quê? Todas as diferenças. Professor, qual é a fundamentação dessa letra C? Vamos lá. A fundamentação está onde? Nas resoluções dos Conselhos Nacionais de Saúde, plenárias nacionais de Conselhos de Saúde, educação permanente, 2 pontos. Vamos lá. A capacitação de conselheiros de saúde está incluída na proposta mais ampla de educação permanente para o controle social no SUS. O que significa dizer que todo e qualquer processo de formação para o controle social deve, de novo, o que significa dizer que todo e qualquer processo de formação para o controle social deve, primeiro item, priorizar os conselheiros de saúde e outros sujeitos sociais, está lá no caput da questão. Considerar o mundo de significação familiar, social e profissional dos participantes, utilizando-se de recursos voltados à reflexão crítica do conhecimento, às habilidades, às atitudes, hábitos e convicções para que possam efetivamente exercer a sua cidadania. Gente, está idêntico, ok? Então, resposta correta é letra C. Professor, não tem como eu decorar tudo isso, professor. Como eu falei, não tem como decorar. Eu tenho que entender. Então, algo de importância nacional será feito pela instância nacional. Algo de importância regional geralmente pode ser feito pelo Estado. Algo de importância local, limitado, regional, tem que ser feito por quem? Pelo município, ok? Continuando a leitura da questão, vamos lá para a letra D. Não é permitida a participação de ex-conselheiros. Gente, as reuniões, né, são abertas o quê? Ao público, né? Tudo é controle social, todos têm direito de participar. Então jamais seria essa letra D. Letra E. Limitar o tempo de capacitação, limitar, também jamais poderia ser a letra E, realmente é a letra C, ok? De todas as questões, tanto do período matutino e o período vespertino, essa foi a única que poderia ter pego um pouquinho
como eu falei, se você entendeu, não precisa decorar os artigos, nem o que os artigos falam. Você precisa entender como é a organização do SUS. Beleza? Vamos agora, gente, para a questão 15. Nossa, gente, questão muito simples, por favor. Olha só, questão 15. Segundo o artigo 6º da Lei 8080, está incluído no campo de atuação do SUS a execução de ações de... Volta aqui para mim. Então, no artigo 200 da Constituição, fala das atribuições do SUS. No dia da superaula, eu falei, gente, olha, muito importante, artigo 200 fala das atribuições do SUS. E uma das atribuições do SUS, que está lá no meu slide, você pode comprovar, é o quê? A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a de saúde do trabalhador. Isso está tanto no artigo 200 da Constituição, que eu abordei no superaula, quanto também no artigo 6º da Lei 8080. Vamos agora responder a questão. Letra A. Vigilância sanitária sim, é a área de atuação do SUS. Vigilância patrimonial? O que é isso? É a polícia? Ok? Vigilância animal? Pelo amor de Deus, gente. Questão muito simples, ok? Letra B. Vigilância orgânica? O que é isso, gente? Ok? Letra C. Vigilância orgânica? Também não existe, gente. D. Vigilância orgânica? Pelo amor de Deus, só sobrou letra E. Vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador. Resposta correta, não precisa nem muitos comentários, gente. Aí está na íntegra o artigo 6º da Lei 8080, também está no artigo 200. O artigo 200 da Constituição, gente, está lá, foi abordado no superaula, ok? Vou ler completo. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS a execução de ações vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador. Questão muito simples também. Gente, era para gabaritar. Sei que muitos alunos gabaritaram essa prova de SUS, ok? Vamos para mais uma questão que, gente, olha só. Olha que maldade. Os alunos também estão querendo entrar com recurso contra essa questão. Por quê? De manhã caiu uma questão sobre determinantes sociais de saúde. E à tarde caiu também uma questão sobre o mesmo assunto. Gente, a questão não é idêntica. A questão aborda o mesmo assunto, então não cabe recurso. Vamos responder? São os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de riscos na população. Esse conceito se refere a determinantes sociais da saúde. Esse foi o gabarito. Essa questão caiu de manhã e caiu também no período vespertino. Então, quem pegou a prova no período matutino também conseguiu responder essa questão à tarde, mas eu abordei com vocês o artigo 3º, fatores condicionantes e determinantes de saúde. Não vou repetir porque eu comentei no período, na correção da primeira aula do período matutino. Expliquei para vocês que os fatores condicionantes e determinantes, moradia, lazer, renda, trabalho, atividade física, entre outros, né? Então, esses fatores condicionantes são tanto proximais, individuais, ou microdeterminantes. Então, tem fatores que têm a ver com a minha individualidade. São os fatores determinantes de saúde, proximais, individuais, microdeterminantes. E existem fatores condicionantes distais, que têm a ver com a sociedade. São chamados macrodeterminantes. Então, por exemplo, educação, água potável, o local que eu vivo. Então, os governantes têm que trabalhar em cima dos fatores condicionantes e determinantes de saúde, são os determinantes sociais da saúde. Questão também muito simples. E aí, aqui, gente, encerra a nossa correção da prova. Queria desejar boa sorte a todos os alunos. Quem participou do superaula, com certeza gabaritou essa prova de SUS. Realmente nós acertamos nas principais dicas e todas as dicas, todas as questões que foram cobradas na prova, vocês viram lá no dia 30 na superaula. Fica o meu abraço, me acompanhe no Facebook, acompanhe também aqui a aula móvel. Um abraço a todos, sucesso!